Olá, queridos, você está no meu canal da Paulina Gonçalves. Esse é um canal onde nós procuramos compartilhar com você as verdades da Palavra de Deus que tem sido meu norte durante tantos anos. Eu amo a Bíblia, eu amo o Deus da Bíblia e amo a palavra desse Deus. E eu quero agradecer a você que tem feito esse canal impulsionar, feito meu canal crescer. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Isso me ajuda muito. E também é importante que você ative o sininho para receber os novos vídeos, né? Nossa proposta está sempre compartilhando com você verdades das Escrituras para edificar a sua alma e ajudar você a cumprir o projeto que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Muito bem, então eu queria hoje compartilhar com você uma palavra que assim é de suma importância na nossa vida cristã. Eu vou começar a partir de uma pergunta. Você já ficou perdido em algum lugar? Já foi para algum lugar, dependendo de guia? Perdeu-se do guia? Não conhece as ruas, não conhece a língua? Já parou para imaginar uma situação dessa? Você num país onde você não sabe a língua, onde você se perde do guia e você não sabe para onde ir. A palavra que define é perdido. Uma pessoa numa situação dessa está perdido, certo? Muito bem. A gente passa a valorizar uma sinalização, um tráfego, né? Ou num local, quando a gente está numa situação exatamente assim, e que a gente pode ver o nome da rua ou o número, uma sinalização na nossa língua. A gente passa a dar valor para essas placas de sinalização. Muito bem, eu queria hoje pensar com você sobre a gente andar na vida cristã seguindo uma direção dada por Deus, ok? Essa palavra ela une duas verdades, uma sobre nós e uma sobre Deus. A verdade a nosso respeito é que nós não temos em nós mesmos condições de dirigir a nossa própria vida, né? Ou seja, a gente tem uma necessidade de direcionamento, isso tanto na vida secular quanto mais na vida espiritual. Assim como eu não posso pegar o meu carro, sair com o meu carro e pensar que posso empreender uma viagem sem as placas sinalizadoras no trânsito, não é? Eu necessito de um norte, eu necessito de direção no caminho. Da mesma forma, na vida espiritual, nossas decisões, nossas escolhas, por nós estarmos presos no tempo e no espaço, não sabemos se a decisão que tomamos hoje, onde ela vai nos levar com o tempo, correto? Não sabemos onde vamos parar, no tempo e no espaço, como resultado das escolhas que fazemos hoje, porque nós estamos presos no tempo. E uma outra verdade atrelada a essa necessidade é a vontade que Deus tem de dirigir os nossos passos, correto? Deus deixou isso bem claro na Bíblia, lá quando ele mandou que Moisés fizesse tabernáculo. O povo estava no deserto e não havia placas sinalizadoras. Então a nuvem, quando ela se movia, sinalizava que era hora de levantar acampamento. E a mesma nuvem dava a direção. Por 40 anos esse foi o processo. Porque Deus queria imprimir dentro da mentalidade daquele povo a verdade de que nós não podemos levantar acampamento na nossa vida espiritual sem esperar a sinalização de Deus. Bom, para falar com vocês sobre esse assunto, eu escolhi nesse texto do capítulo 2 de Mateus. Eu não vou ler o texto todo, é bem grande, mas ele é uma história muito conhecida, porque esse texto fala do nascimento de Jesus. E nessa narrativa, a gente tem aqui 6 viagens feitas, todas, vou dizer todas, mais uma vez, todas foram feitas debaixo de uma direção divina. Isso me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar o que eu aprendi sobre isso com você, ok? O que a gente tem nesse capítulo? 3 viagens feitas pelos magos que vêm do Oriente. Eles saem do Oriente, vão para Jerusalém, guiados por uma estrela. Chegam em Jerusalém,
perguntam onde nasceu o Messias. A pergunta chega aos sacerdotes. Os sacerdotes que conheciam as escrituras dão a informação que era Belém. Então eles saem de Belém, eles saem de Jerusalém para Belém. Então, Oriente, Jerusalém, Jerusalém, Belém. Segunda viagem. Terceira viagem, em Belém, o anjo diz para eles em sonho que eles não voltem pelo mesmo caminho, porque Herodes ia matá-los. Então, eles partem para outro caminho e eles voltam para o Oriente. 3 viagens. Temos José e Maria, 3 viagens. Eles saem de Belém por aviso de uma orientação divina por anjos e eles vão para o Egito. 2 anos se passam. Por orientação de Deus, eles saem do Egito, voltam para Israel. Por orientação de Deus, quando chegam em Israel, e provavelmente pelo sul, né, eles estavam no Egito, eles, por orientação de Deus, vão morar em Nazaré. 3 viagens de José e Maria, 3 viagens dos magos. Todas as 6 viagens feitas seguindo uma direção específica da parte de Deus. Por isso que eu queria compartilhar com vocês aqui o que essas viagens nos ensinam sobre direção de Deus, sobre caminhar debaixo de uma direção divina. Não pensem vocês, desde já, que eu nunca tenho errado, ok, gente? É exatamente por aprender com erros também que a gente vai compartilhar isso com vocês. Primeiro, é que quando Deus dirige os nossos passos, ele se vale tanto de recursos naturais quanto de recursos sobrenaturais. Eu não recrimino quem faça isso, mas já fiz isso durante muito tempo na minha vida. Hoje não tenho mais esse comportamento. Hoje, quando eu desci a serra para fazer a gravação, eu desço uma serra onde um grupo de crentes vai orar, né? Tem um lugar ali que eles separam para orar. E eu me deparei com muitas pessoas, o sol já estava forte, muitas pessoas indo para aquele lugar para orar, para buscar a Deus. Por muitos anos eu fiz uso dessa prática, de ir para monte, mas eu ia para os lugares de oração querendo que Deus falasse comigo. Porque na minha mente eu sinalizava apenas um modo de Deus se comunicar comigo, de dar direções específicas, que era por meio de profetas. Hoje já saltei essa fase, graças a Deus, não que eu despreze os profetas, mas hoje eu já tenho uma maturidade para tomar decisões ouvindo Deus de outra forma. Vou para os princípios, né, que eu já aprendi da Escritura. Mas aqui, nessas viagens, a gente vai ter, no versículo de número 2, os magos dizendo assim: vimos a estrela no Oriente. Então, uma estrela guiando os magos do Oriente até Jerusalém. Depois, essa mesma estrela se movimenta e os guia para Belém. Gente, aqui não foi um recurso sobrenatural. Assim como plantas, assim como animais, peixes e qualquer objeto da natureza, elemento da natureza, pedras, são objetos de estudo. Estrelas são objetos de estudo de astrônomos. Esses homens eram estudiosos dos astros. Então, por meio de um conhecimento que eles possuíam dos movimentos dos magos, ok? Deus utilizou-se daquela instrumentalidade ou daquele conhecimento para guiá-los. Então, esse é um meio do qual Deus se vale para nos dirigir. O que é isso? Você já aprendeu sobre determinada coisa e você é capaz de raciocinar em cima daquele aprendizado para concluir se aquela decisão vai ser certa ou errada, se vai ser correto fazê-lo ou não. Você toma a decisão com base no conhecimento que você tem, ok? Isso é natural, tá bom? Então isso seria seguir uma estrela. Agora, outro recurso que Deus se valeu aqui, e é muito importante para nós tomarmos decisão, Deus se vale de informações, de conselhos, por parte de quem já conhece aquele assunto que você não conhece. Note que eles chegam a Jerusalém, e lá em Jerusalém eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha que interessante. A Bíblia diz que os sacerdotes foram consultados.
os chefes, os mestres da lei foram consultados. Os mestres da lei conheciam os profetas, conheciam a Torá. Eles sabiam que lá em Miqueias, capítulo 5, tinha uma profecia com respeito ao local do nascimento do Messias. Então, eles fornecem uma informação para os magos. Então, preste atenção nisso. Os magos foram guiados por uma estrela até Jerusalém. Em Jerusalém, eles ouviram uma informação, ouviram uma direção dada por quem conhecia a profecia sobre aquele assunto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ouvir pessoas sábias no âmbito daquela situação que você está vivendo é sinal de sabedoria. Notem bem, buscar orientação de pessoas que conhecem, e em especial que conhecem as Escrituras na esfera daquele assunto que você precisa. É importante antes de você tomar uma decisão, antes de você seguir caminho, porque Deus se vale desse recurso. A Bíblia diz que nos muitos conselhos está a sabedoria, ok? Então, e outra coisa aqui é que Deus se valeu também de um recurso sobrenatural. Então, caminha comigo. Seguir a estrela, um recurso natural, o objeto do seu conhecimento, raciocinar em cima daquilo que você sabe. Segundo, ouvir conselho de gente que sabe, principalmente na Bíblia, sobre aquilo que você não sabe. Elas têm uma direção, elas podem te dar a informação que você desconhece, bíblica. Terceiro, aí entra o fator sobrenatural. Deus se valeu dos sonhos. No versículo 12, está dizendo aqui que o Senhor advertiu-os em sonhos aos magos para não voltarem para Herodes, não voltarem por aquele caminho para Jerusalém. Depois, a gente vê aqui no versículo 13, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: fuja para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Depois, no versículo 19, diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José, dizendo: levanta, toma o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, porque os que procuravam matar o menino já estão mortos. Interessante isso aqui. E aí ele toma o menino e vai para a terra de Israel. Quando ele chega lá, no versículo de número 22, a gente tem Deus falando de novo com ele. Perceba aqui, olha, verso 22 diz assim: tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. 3 vezes Deus falou com os magos em sonho, lá em Belém: não volte para Herodes. Deus falou lá em Belém com José em sonho: vá para o Egito, usando um anjo. Deus falou com José, mais uma vez em sonho: vá para Galileia. Então, aqui Deus se valeu de um recurso sobrenatural. Então, Deus usou nessas 6 viagens, percebam, para direcionar, para dar direção quanto ao local que eles deveriam ir ou não ir. Deus usou recursos naturais, conhecimento, lógica, raciocínio. Deus usou conselho. Deus usou sonho, aparecimento de um anjo. Então, isso nos ajuda a concluir 2 verdades. Guarde isso. Deus nem sempre vai utilizar os mesmos recursos na direção da nossa vida. Ele pode mudar os recursos. Ele pode, uma vez, falar por sonho, outra vez falar pelo conselho, outra vez falar a você pelo seu próprio raciocínio. Isso nos ajuda a não forçar Deus, a não ficar no controle. Porque nós não ditamos o meio pelo qual Deus vai nos falar. Ele é quem escolhe o meio pelo qual vai falar com a gente, ok? Isso é importante. E o segundo é que a direção de Deus para a nossa vida não exclui aconselhamento. Guarde isso, tá bom? Agora, o que é essa direção de Deus? Gente, o que é maravilhoso aqui é que quando essas pessoas caminham debaixo da direção de Deus, olha que interessante.
Essa direção de Deus para a vida dessas pessoas aqui, ela é processual. Isso me chamou a atenção, porque um processo é uma sucessão de fatos, é uma mudança nos fatos, isso é processo. O que é isso? Nos mostra que Deus não dá para a gente todas as informações de uma única vez. Guarde o que eu estou falando. Isso me chamou muita atenção. Mais uma vez aqui, eu fiz a pergunta por quê? Porque eu, Paulina, faria isso, né? Os magos estão lá no Oriente. Vem uma estrela e os dirige para Jerusalém. Em Jerusalém vem uma informação e os dirigem para Belém. E em Belém, eles recebem, por meio do anjo, uma orientação, um direcionamento para voltar para o Oriente. Com José, é a mesma coisa. Ele não recebe todas as informações de uma única vez. Ele está em Belém, Deus fala com ele que vá para o Egito. No Egito, 2 anos depois, Deus vai falar com ele para voltar para Israel. E quando ele está em Israel, especificamente, Deus diz para ele ir para Galileia. Eu, Paulina, no meu raciocínio, faria assim. Lá no Oriente, eu já diria todas as informações. Olha, vocês vão parar em Jerusalém, vocês vão em Jerusalém, vão parar lá em Belém, vocês vão voltar por esse caminho, assim, assim, assim. Ou então faria com José. José, você vai para Belém, Maria vai ter o bebê, de lá você vai para o Egito, você vai ficar 2 anos no Egito, se prepara, depois quando você sair do Egito, você vai para Israel, não fica em Israel, no sul, você vai para Galileia. Todas as informações eu daria junto, mas Deus não faz assim. Percebo que Deus faz em processo, correto? O que a gente aprende com isso aqui, né? Isso aqui da parte de Deus nos ensina. Primeiro, Deus quer que a gente aprenda a andar por fé. Você não vai com todos os fatores implicados, correto? José não vai para Belém com todas as informações. Ele não vai para Belém sabendo que de Belém ele vai para o Egito. Não, ele vai para Belém sem saber o que vai acontecer, mas ele vai. O que Deus está nos ensinando com isso? O que Deus quer nos ensinar quando Ele não nos dá todos os detalhes, todas as informações ao mesmo tempo? Ele quer que nós entendamos que a nossa vida toda vai requerer fé. Que nossos dias todos, nossas mudanças todas, nossas decisões todas vão requerer de nós confiança absoluta nele. O que eu quero dizer com isso? José precisava acreditar que o Deus que colocou ali em Belém o levaria para o Egito. Que o Deus que o levou para o Egito o tiraria de lá. Que o Deus que tirou do Egito o levaria para Israel novamente. Que o Deus que... Você tem que aprender a andar com essa confiança. Crescer nesse grau de confiança em Deus. O Deus que traz maná na segunda, não traz para terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não. Você tem que acreditar. Se ele trouxe segunda, vai trazer terça. Ok? Então, isso promove em nós uma dependência contínua da parte de Deus. Segundo, outro ensino nesse processo muito importante. Enquanto Deus não te dá um novo direcionamento, enquanto Deus não te mostra uma outra placa, enquanto Deus não te dá um outro sinal, fique onde você está. Ande na luz daquilo que Ele já te deu. Isso é muito importante, tá bom? Um princípio que você tem que adotar para a sua vida. Não levante acampamento enquanto a nuvem não se mover. Então, se José está no Egito e Deus mandou ficar lá, Deus não falou mais nada, não era para ele sair. Ele só vai sair quando o anjo aparece para ele e diz, vai. Então, essa direção processual vai requerer que você aprenda a permanecer enquanto não receber uma nova direção de Deus, ok? Agora, uma outra coisa que eu aprendi aqui que foi fantástico é que a direção de Deus, ela nos protege. Andar sob a direção de Deus torna a gente protegido. No verso 12 e 13, a Bíblia diz aqui que quando eles foram avisados, os magos, por divina revelação, Deus diz assim, olha, não voltem para junto de Herodes. Por que Deus disse isso para eles? Porque Herodes tinha dito para eles voltarem e dizer aonde o menino estava para que Herodes pudesse adorá-lo. Só que Herodes estava mentindo.
Herodes é na história conhecido como um homem cruel, assassino, mandou matar o próprio filho, mandou matar a esposa, mandou matar um monte de gente. Herodes queria matar o menino, era uma intenção que ele tinha, mas ele não revelou. Se esses magos voltassem para Herodes sem a informação correta, eles morreriam. Então, Deus, quando deu a direção, Deus estava protegendo aqueles magos. Isso também acontece com José, a mesma coisa. Deus disse para José, Deus avisa para José, vai para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, o que a gente aprende aqui? Quando Deus dá uma direção, se você anda debaixo daquela direção, você está protegido. A direção de Deus nos protege de qualquer perigo inerente na viagem. Deus está protegendo, Deus está evitando mortes na vida de José, na vida daqueles magos, orientando quanto à direção que precisavam tomar. Agora, gente, o que eu achei mais assim fantástico quando eu estudei esse texto é que a direção de Deus, ela nos conduz, guarde essa frase, ela nos leva ao cumprimento do seu propósito para a nossa vida. Isso é, assim, muito maravilhoso aqui. Foi a verdade que mais deslumbrou o meu coração. Notem bem, no versículo 13, Deus diz assim, o anjo diz assim para José, para que eles fossem para o Egito. Aí no versículo 13 diz assim, fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Agora olha que interessante o próximo versículo. Mateus diz que ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, foi para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Aí olha como Mateus completa isso. Ele diz assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor através do profeta, do Egito chamei o meu filho. Isso se repete aqui no capítulo, essa profecia está no capítulo 11 de Oséias, mas isso se repete aqui no final, quando diz que ele, por divina revelação, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Olha como Mateus conclui, a profecia existia, Deus, para cumprir essa profecia, dá uma direção, vai para o Egito, vai para a Galileia, vai para Nazaré. José obedece à voz da direção e a profecia se cumpre. Então, quando nós andamos debaixo da direção de Deus, Ele nos leva ao lugar onde a profecia será cumprida na nossa vida. Você aprendeu isso? Aleluia, isso é maravilhoso. Então, gente, guarde isso aqui. Você tem no capítulo 2, depois leia, 6 viagens. 3 feitas pelos magos, 3 feitas por José e Maria, todas as 6 seguindo placas, direções, estrela, sonho, a voz do anjo, o conselho. Deus se serviu desses direcionamentos, protegendo aquelas pessoas, guardando aquelas pessoas e levando aquelas pessoas para que sua palavra pudesse ser cumprida na vida delas. Meu desejo é que Deus quer que você seja dirigido por Ele nos seus passos, que você aprenda a discernir esse direcionamento, busque conselho de pessoas que sabem, use o raciocínio no conhecimento que você já possui, dependa da revelação, porque se você aprender a seguir esses direcionamentos, você será conduzido por Deus ao lugar onde a palavra dele a teu respeito vai se cumprir. Amém? Esse é o desejo de Deus para você, para mim, para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de deixar seu like. Não se esqueça. Isso é muito importante. Deixe seu comentário. Amém? Deus vai abençoar grandemente a sua vida e também expande o nosso canal. Um grande beijo no seu coração.